Fala, Trucker! E aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Conexão Quero Truck. E, ó, hoje eu trouxe o cara, a voz e o rosto da estrada, né? A voz e o rosto da estrada do Brasil. Eu tenho certeza que na hora que você bater o olho aqui, você vai falar, pô, esse cara faz parte da história do caminhão, da história da estrada, da história do transporte brasileiro. Vamos pra vinheta, que eu já vou abrir quem é que tá aqui comigo. Agora, rápido. Eu prometi que ia ser rápido e olha, já foi rápido, tá? Eu tô com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Fernando Riquetti, aqui comigo. Fernando, muito prazer ter você aqui, meu amigo. irmão. Obrigado você, cara. Que honra, que alegria. Aliás, eu tô com o Fernando Riquetti aqui comigo, não. Eu estou com o Fernando Riquetti aqui, no ambiente dele. Nós estamos aqui, na rádio, onde ele produz materiais, não é isso? Pois é, estamos aqui na Rádio Capital, onde a gente faz, né, o programa nosso ao vivo, das 5 até as 6 horas da manhã, de segunda a sábado. E é onde a gente tem aquele, a gente poderia dizer aquele bigode a bigode, né? Que a gente costuma dizer na estrada. Mas é aquela oportunidade que a gente tem de estar na casa do estradeiro, da família, na boleia, enfim. É um momento muito legal. E que a gente fala, não só com o caminhoneiro, né, meu? Mas a hora que abre aquela luzinha vermelha, a gente tem ali diversas pessoas, diversas profissões, e o bacana é que a gente consegue passar um recado e valorizar, né, o profissional da estrada através do rádio, né? Mostrar para essa turma toda o quanto é importante o dia a dia do caminhoneiro. E é um prazer te receber aqui, rapaz. Cara, prazer é todo meu, você tá doido. Quando eu falei pra ele, vocês já devem ter visto o outro podcast, tipo mini podcast que a gente gravou lá na Truck X, do evento lá que teve em Roseira. Tive o prazer de encontrar e a gente gravou rapidinho. Mas eu lá, ele prometer nos bastidores que, ó, vamos fazer um de verdade aqui com você agora. E tá aqui, o homem cumprindo a promessa, recebendo a gente aqui na casa dele também. Muito bom, eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. Opa, e esse formato novo que a gente inventou de podcast agora, de visitar, esse capaz, isso é bom demais, cara. O tanto de café com bolo, com tudo que a gente ganha, rapaz, que trem bom. É gostoso demais, eu tô adorando. Como você, como um bom mineiro, só faltou aqui esse pãozinho de queijo. Não vou falar nada, não, deixa. Por isso, agora vai ter a parte 2 do podcast, tá? Agora já a promessa tá feita. Não, mas brincadeiras à parte, é muito bom mesmo. Adorei a estrutura que a gente fez um tour aí pela rádio também, né? O pessoal tá de parabéns aí. Não tem como, né? Para produzir um material tão bom também, tem que ter estrutura, tem que ser um negócio legal. Então, parabéns para a turma da Rádio Capital aí também. Tudo, né? Você vê, a Rádio Capital é uma das mais tradicionais aí de São Paulo, né? E uma que ainda está resistindo forte e bravamente ainda no AM, né? Pelos 1040. Enquanto muitas emissoras já abandonaram o AM, a gente está aqui firme e forte e é o AM que muitas vezes ainda garante, né, a maior força da nossa audiência, né? A gente vê a força do AM ainda pelo interiorzão aí, né? Rasgando aí o Brasil, né, cara? O rádio em si, né, Enquete? Vamos começar por aqui, né? Daqui a pouco eu quero falar um pouco da sua origem também, contar um pouco de sua história. Mas vamos falar um pouquinho do rádio também. O rádio, ele vem resistindo bravamente a toda essa evolução tecnológica. Quer dizer, eu não diria nem resistindo. Ele vem coexistindo bravamente, né? Porque ele complementa. Hoje eu me vejo viajando ouvindo rádio. Muita gente, eu vejo, ouço também, obviamente, a internet, ouço em um Spotify, ouço várias coisas. Mas o rádio não morreu e eu não vejo morrendo, não. Eu vejo o rádio muito forte e resistente mesmo ali, junto a toda essa inovação que está no mercado. Hoje que nem, por exemplo, né, a gente consegue ter um aplicativo, hoje você tem vários aplicativos à disposição, onde você consegue ouvir rádio do mundo todo ali também, né? O telefone celular virou um novo radinho de pilha aí pra turma também, né? Exatamente. E é aquele negócio, você tá dirigindo, você não tem como ficar olhando nada ali na tela lá do coisa. Nem pode. Então, dava uma burdoada ali já era, né? É a mesma coisa, por exemplo, a dona de casa fazendo as coisas dela, é o rádio que tá ali no dia a dia. A companhia, né? Uma costureira, um vigilante, um porteiro, né? O cara que está na máquina agrícola ali também, enfim, diversas profissões ali, que é o rádio que faz ali a companhia, né? Que trabalha com formação de opinião, leva um entretenimento, toca uma música, você coloca o ouvinte junto ali também. Até o pessoal chegou a comentar aqui na época da pandemia, né? Quando a gente deu aquela impulsionada aí em podcast, em redes sociais, tudo. Ih, agora o rádio morre. Não morre, gente, não morre. A gente vai se adaptando, assim como a TV também, né? Teve que
se adaptar, né, à nova Os realidade. chegando, exato, né? Um monte de coisa. exato. E a TV também não morreu? Não, né? para todo mundo. Eu acho que existe espaço para todo mundo aí, né? Um aprendendo com o outro, um pegando da linguagem do um, adaptando a forma de se comportar daqui, a tecnologia daqui. Eu acho que dá para todo mundo conviver nesse balaio todo aí, sem detrimento de acabar com um, com o outro. E o mais legal, acho que acaba criando oportunidades de trabalho para todo mundo que está na comunicação aí também, né? É isso mesmo. Muito interessante isso mesmo. E no nosso caso aqui, com o nosso ouvinte, o rádio, ele é uma companhia permanente. Opa, né? não tem dúvida. Liga o rádio aqui, vai parar lá em Recife, ou vai mudando, né, de estação. Vai. Vamos embora. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? A hora que acende aquela luzinha vermelha ali, a gente não sabe onde nós estamos chegando. Que nós estamos chegando, nós estamos lá. Com certeza. E falando de Fernando Riquetti, essa luzinha vermelha, tanto do rádio quanto da TV, essa luzinha já vem piscando há muitos anos, né? Rapaz, você sabe que desde moleque, cara, o rádio teve muito presente na minha vida, né? Era a mãe em casa ouvindo ali o Zebete, eu lembro que um moleque, né, com 6, 7 anos, a gente morava no fundo da casa da minha avó, né? E a avó também ficava ouvindo. Eu lembro que ela ouvia o programa do Silvio Santos no rádio, cara. Acho que era na época da Rádio Nacional ainda, né? Provavelmente. E o meu avô, ele trabalhava como carpinteiro e também como serralheiro, né? E só que teve uma época, né, que ele já por conta da idade, ele já não tinha mais aquela força toda para poder lidar com isso. Eu lembro que ele começou a fazer um curso, eu nem sei se tem ainda hoje, o tal do Instituto Universal Brasileiro. Ele vinha com os livrinhos, cara, fazia as provas, tudo. E eu me lembro, cara, de ter ido com ele umas 2 vezes na Rua Santa Efigênia, porque como ele tinha aquela... Ele era muito, assim, criativo. Então, o que ele fazia? Ele fazia as caixas dos aparelhos de rádio, aqueles radião valvulado, para vender para a turma lá no bairro, né? E ele comprava na Rua Santa Efigênia, era tipo da base do rádio, onde você colocava as válvulas, vinha o vidrinho ali com o dial, tá, para você misturar, e eu lembro que ele montava esses rádios lá na oficininha dele. Legal. E enquanto ele fazia a montagem do negócio, ele ficava com o rádio do outro lado funcionando, ele gostava muito de ouvir aqueles casos do Gil Gomes, né? Aqueles casos policiais do Gil Gomes. Eu imitei o Gil Gomes na escola, pô. Na quinta série eu fiz um trabalho, eu era o Gil Gomes, pô. Eu gostava demais da voz do Gil Gomes. Aquele rapaz, o Riquetti, ele... O meliante! Caso registrado, 42º DP. Aquele cara... Delegado, mano, fantástico aquele cara aquilo, uma figura, né? Fantástico. Não, se a gente parar pra pensar, é isso que eu falo do rádio, né? Que esses caras todos vieram do rádio, depois foram cair na televisão também, né? Exatamente. A imagem, a história, o som, a voz desses caras se tornou física, né? Você conseguia tê-los como realmente uma outra companhia com você ali em qualquer momento. Era uma pessoa, né? Se fosse a tua família, né? Uma pessoa íntima ali do teu dia a dia, era curioso. Né? Do próprio Zebete, né? Pô, o Zebete encerrou a carreira dele aqui na Rádio Capital, né, cara? Poxa, e foi tão legal, porque quando eu entrei, ele tinha acabado de falecer, né? Eu entrei aqui em 2019. Ele tinha acabado de falecer. Então, o pessoal ainda estava muito ressentido aqui ainda na época da emissora, né? E parece que você sente, ainda hoje, né? Mas acho que naquela época era mais forte ainda, de você sentir a presença daquele camarada que tanta história fez pro rádio brasileiro. Então, sabe, a gente carrega muito disso daí também. Eu tô longe, sabe, gente, de ser alguma referência um dia no rádio. A gente, como diz, né? Se eu conseguir escrever uma nota de rodapé no livro da história do rádio, eu já vou ficar muito feliz, sabe, com tudo isso daí, né? Tá escrevendo muito mais que a nota de rodapé e é muito legal, isso eu fico muito feliz realmente. Você é um cara que faz parte principalmente dessa... Eu particularmente acho muito legal o trabalho que você faz com o transporte, com o transportador, com o estradeiro, né? Enfim, porque é o meu mundo aqui. Claro, né? É o nosso aí, né? Mas eu sei que você não começou aqui, não. Você não começou na estrada, não. Antes da estrada você bateu uma bolinha ali no mundo do esporte também. A gente mudou um pouco. Era do transporte, eu estava no mundo do esporte, do né? esporte. Porque, veja bem, era essa mesma questão da paixão do rádio, porque eu sou ruim de bola, mas eu sempre gosto de acompanhar o futebol. Que engraçado que antes de você contar a sua história, você é ruim de bola, mas eu até falei...
Você parece um pouco o Milton Neves, né? Já te falaram isso aí? Pô, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. Olha o tamanho da cabeça. Você parece, cara. Ó, a galera que curte o Milton Neves, ó, depois vota aqui no rodapé do vídeo que você tá vendo. Parece ou não parece com o Milton Neves? Dá uma olhadinha, pô. Ia ter metade do dia que o senhor tava feliz da vida, cara. Aí já é outra aparência que eu já não sei. Essa aí também eu queria parecer com ele. Mas... E você sabe que eu tive a oportunidade de trabalhar quase um ano com o Milton Neves na Record, cara. Na época da Traffic, né, que eu trabalhava na Bandeirantes. Aí teve uma mudança, né, da Traffic, que era do J. Ávila, e a Record, na época, começou a querer investir mais no esporte também. Acho que foi em 2001, 2002, não me lembro quando que foi o ano. E eu trabalhava lá com o Milton, cara super simpático, gente boa demais. Nossa, mano, eu devo, depois eu conto essa história, mas eu devo uma viagem para os Estados Unidos pro Milton Neves. Não devo para ele, eu devo a ele. Deve a ele? Graças a ele eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Obrigado, Milton. Você não sabe por que não, mas uma hora dessa eu te conto. Vem num podcast nosso que eu vou te contar essa história. Ô, rapaz, meu Deus, aqui eu vendeu bastante, rapaz. Dá um ingresso para ele lá para a terra do tio Sam, rapaz. Ô, seu munheca. É quase isso. Ele fez quase isso aí. Ô, seu munheca. É a cara dele. Nossa, mas me conta, como é que começou esse negócio? Você começou do esporte, eu lembro, você lembrei do Milton Neves, acabei migrando com o assunto. Começou lá no esporte, lá atrás, a história do Riquete. Foi, então, é porque eu queria ser locutor esportivo. Mas, cara, é difícil demais. Você tem que ter um raciocínio muito, muito ligeiro. E eu lembro, às vezes, de moleque, cara, às vezes pegava uma lata vazia, ficava em frente do carro, não fazia só aquelas enrolações, não saía nada, né? E sempre foi uma vontade de querer trabalhar. Minha vontade é sempre querer trabalhar no rádio, né? Eu lembro de uma época que eu trabalhava com meu pai numa metalúrgica em São Caetano, e era assim, era um escritório, meu pai tinha uma mesa dele, a minha era uma mesa colada do lado. E na mesa do meu pai tinha um rádio relógio, aqueles da Philco, um vermelhão, e ficava o dia inteiro aquilo ligado na Rádio Bandeirantes, né? E meu pai sempre falava que o rádio sempre foi um grande formador de opinião dele, né? E a gente ouvindo desde moleque aquilo ali, você ficava ouvindo o dia inteiro. Era programa de esporte, era programa de política, de economia. E você imagina, para um guri de 14 anos ficar ouvindo aquilo lá todo. Lá. De música quase não entendia nada. Mas perguntava sobre economia, política e esporte, você estava bem informado, porque era o dia inteiro ouvindo aquela dita na Rádio Bandeirantes, né? E não era ouvir um troço forçado. Eu gostava de ouvir aquilo ali também. Né? Curtia isso daí, né? Bom, o tempo foi passando, eu cheguei a fazer um ano de administração de empresa depois que eu terminei o colégio. Aí acabou não dando certo, larguei do curso. E aí eu teve uma vez que eu tinha uma oficina mecânica, né? Que eu mexia com regulagem de carburador. Olha as coisas que a gente vai fazer na vida. Quase, tudo no mesmo sentido, né? Tudo a ver. Esporte, estrada, regulagem de caminhão. A gente vai fazendo de tudo na vida. Eu lembro uma vez um amigo levou um carro lá, ele tinha uma Brasília que tinha 2 carburadores, né? Então, para regular aquilo ali, era uma encrenca danada. Amigo bom é esse, que tem um carro que dá problema. Esse aí é do bom. Levava lá, regulando, conversando, tal, não sei o quê. Meu melhor amigo atualmente é meu mecânico. Ah, é? Meu carro não sai de lá. Mas você tem que ter um amigo mecânico, cara. Você tá doido, rapaz. O problema é que ele fez amizade com o meu carro. Aí já era. O carro vai sozinho lá pra piscina. Já vai direto ali. Ó, tô mandando ele aí pra você, né? Aí, daí. Em tempos de direção autônoma, daqui a pouco tá assim, vai brincando. Não duvido muito disso não, cara. E aí arrumando o carro dele e tal, não sei o que, era uma sexta-feira, ele pegou, rapaz, você não quer ir comigo lá em São Bernardo? Eu vou fazer inscrição pro vestibular lá na Metodista. Vamos junto, pô, toma uma lá, tal, não sei o que. Vambora, né? Aí, passa lá na tua casa, lá, beleza? Tá bom. Fechei a oficina, tudo, foi lá tomar um banho e tal. Há pouco ele passou lá. Fomos lá na universidade, ele foi fazer lá o curso. E eu ali, com ele ali junto, lá que estava fazendo a inscrição, aí tinha um panfletinho lá dos cursos da Metodista. Aí vi lá curso de rádio e TV. Eu falei, pô, esse curso aqui deve ser legal, né? Eu falei para ele aqui e tal, né? Pô, pai, faz a inscrição aí também e tal, não sei o quê. Você tinha quantos anos? Aí eu já acho que uns 23 anos, já 22 para 23 anos. Legal. Aí ele falou, pô, faz a inscrição pro vestibular também. Eu falei, cara, nem estudar tomar, cara, já tomo mais cru que outra coisa. Não, faz aí, ó, eu pago aí a inscrição, aí você faz aí. Legal. Aí perguntou, o que precisa do documento? Só o RG tá bom. Pro vestibular mesmo, né? E faltava aí, acho que 10 dias pro vestibular. E na época, né, cara, isso a gente tá falando aí de 1994. Para entrar mesmo numa faculdade particular. Era complicado, tinha que estudar para poder fazer um negócio. Não é igual você cai o RG lá, você tá dentro da universidade.
Aí eu lembro que eu fiz a inscrição, tudo, não sei o quê. A mulher lá deu lá, vai cair tudo essa matéria aqui. Rapaz, aí toca ficar uns 10 dias lá catando livro de escola, não tinha internet, não tinha nada. Correndo na biblioteca, estudar lá, fazer aqueles negócios todos. Fiz o vestibular, cara. Aí eu lembro que eram 40 vagas. Eu lembro que eu fiz o vestibular, caí em 51º lugar. Falei, não vai virar nada, né? Aí a mulher pegou e falou, não, olha o seguinte, ó, a gente vai ter uma semana, normalmente o pessoal desiste. Fica aí que se desistir, vai ligando pra gente e pergunta. Liguei na segunda-feira, ninguém desistiu. Na terça-feira, olha, 5 desistiram. Legal, só falta, eram 11, tem 6 aí no negócio. Aí. Liguei no outro dia, mais 3 desistiram na quinta. Falta 3. E passa o tempo nada. Eu lembro que ela me ligou na sexta-feira. As inscrições terminavam, acho que era às 7h30 da noite. Ela me ligou 6h30. Tem uma vaga que é tua. Quer vir? Rapaz, corre, sai lá na Vila Alpina, pega um busão lá e corre lá para a faculdade. Falta acho que meia hora para ir chegar. Cheguei esbaforido lá com a documentação tudo. Fui o último inscrito no curso, para que na segunda-feira a gente começar o curso. E, cara, na época a oficina não estava dando nada. Eu falei, como é que eu vou fazer para pagar a matrícula, fazer a inscrição? Aí que eu fiz, a única coisa que eu tinha era um Fusca 63. Meu pai me ajudou a fazer a matrícula, vendi o Fusca. O que sobrou de dinheiro, eu acabei pagando 6 meses de faculdade para poder... Já adiantou a faculdade. Né? E, sabe, batalhando, fazendo um bico, outra coisa ali. E na época surgiu um tal de crédito educativo, né? Na época do governo do Fernando Henrique. Sim. Que era difícil, tinha que fazer tipo um atestado de pobreza e tal. Eu falei, cara, isso aqui vai ser minha esperança, porque não vou ter como pagar, né? E era puxado o valor, né? E deu certo, cara. Que legal. Deu certo. Tinha que ser, né? Tinha que ser, cara. Aquele rolezinho com seu amigo, vamos lá. Acabou. Inclusive não paguei ele até hoje. Cristóvão, tô te devendo. Inscrição a gente acerta, tá bom? Não é por nada não, viu, Cristóvão? Mas eu acho que essa aí já morreu, viu? não leva mal não, mas eu acho que essa aí... Faça uma regulagem do carburador, se você tiver com essa Brasília aí, a gente regula aí, né? Se ele tiver com essa Brasília aí, tá valendo dinheiro. Hoje tá caro esse carrão clássico aí. Virou uma joia, né? Opa, não brinca não. Aí você fez a faculdade, você se formou e... entrou de cara, conseguiu o estágio? Consegui o estágio no mesmo ano, porque na época que eu consegui o crédito educativo, o que os caras fizeram? Eles me devolveram os 6 meses que eu havia pago. Que legal. Então isso, poxa, me garantiu, né? Porque aí você foi pro crédito. Aí eu fui pro crédito e comecei. Só que você pagava assim, né? A Caixa Econômica Federal financiava 80% e os outros 20% você tinha que pagar. Só que tinha um negócio, né? Por exemplo, você não podia tirar menos do que 7, você não podia ficar de DP, você não podia ter falta. Nível, né? Cara, você tinha que manter aquilo. E na época eu lembro que surgiu lá no quadro de estágio uma oportunidade para trabalhar no departamento de esporte da TV Bandeirantes. Nossa. Eu agarrei o trem, cara. Aí jogaram o pinto no lixo. Aí já era. Ficou doido. E todo mundo falava, você não ganha nada. Era uma ajuda de custo, né? Que eles davam, que basicamente era para pagar o transporte. E eles pagavam o almoço lá dentro do refeitório que ficava no subsolo lá da emissora lá, né? E era isso que eu fazia, cara. Começou estagiando na Band. Saía 11 horas da noite da faculdade, era em São Bernardo, né? Na época a gente morava ali na Vila Alpina, ali perto de São Caetano. Eu chegava em casa, era quase meia-noite, e a mãe sempre deixava um pratinho de comida guardado lá no forno. Era tempo de tomar banho, jantar, 4 horas da manhã... Cochilar. 4 horas da manhã de pé de novo para pegar o primeiro ônibus que ia para o Parque Dom Pedro, de lá ia a pé até a Praça da Bandeira, pegava um outro ônibus para ir até o Morumbi, cara, era puxado. Mas cara. Aí eu te falo, né? E dá saudade? Ou se não dá. Não é? Eu às vezes olho para trás também na minha época já passada e fico pensando, naquela época eu era louco para ficar adulto, né? Hoje é doido para voltar ali e curtir um pouquinho mais rapaz, isso, né? Se não era, cara. E eu não me arrependo, cara. Como foi bom, né? De você conhecer aquelas pessoas, né, que você vê na telinha. E os caras te botar com atribuições. A gente trabalhava meio como produtor, era estagiário, tipo assim, para aprender, entre aspas, cara. Mas o pessoal já te botava lá para ir fazer pesquisa, acompanhar edição de reportagem e tal, jogava coisa na tua mão, era tua responsabilidade assim, ali, né? Aqui no Conexão a gente trabalha mais ou menos assim também, né, produção? Nosso produtor ali, o Gabrielzinho aí faz de tudo, sabe, hein, cara? como é que é o negócio. Estágio, produção, cafezinho ainda não pedi ainda não, porque eles não sabem nem passar café. Então,
vamos passar para ele a receita do café cavalo. Café cavalo, eu gostei dessa. Como é que é? Muita água e Esse aí é capaz de saber. É quase igual o café caboclo. Esse também eu não conheço. É aquele que você põe no copo, você vê o caboclo do outro lado. Transparente. É tão fraco o café que não tem força nem de sair da garrafa, gente. É o famoso chafé. Chafé, exatamente. Tá certo. Tá certo. Muito, muito interessante. E o diesel? Quando que o diesel pingou na veia? Porque aqui no programa a gente brinca que quem é do transporte tem diesel na veia, né? Cai diesel na veia, não sai mais do transporte. Eu acho que tem um pouco aqui por conta do meu avô, né? O pai da minha mãe. Porque a família é descendente de lituano, né? E na época da Segunda Guerra Mundial, boa parte dessa turma, né? Que pertencia à Lituânia, que era então da Rússia, né? Na época da guerra, invasão de alemães e tal, praticamente essa turma foi enxotada de lá, né? E a família acabou fazendo parte, né, dos primeiros grupos de lituanos, ucranianos que vieram tudo aqui para o Brasil. E a família da minha mãe, ela foi toda alocada no primeiro momento em São Caetano, né? E depois eles foram transferidos para uma colônia na cidade de Itapeva, que fica ali na região sudoeste, ali na região de Itararé. E na época separaram lá várias glebas e a família da minha avó ficou lá, né? Minha avó era jovenzinha ainda, acabou se casando com meu avô, já em Itapeva também. E aí vai aquela gurizada, aquelas meninaiadas todas. Antigamente o pessoal não tinha dono. Nada, rapaz, não tinha televisão na época. Era de meia dúzia pra frente. Não, eram 9, cara. Da família da minha mãe. Aí, ó, falei 9. E do meu pai eram 6, né? Foram seis irmãos que o meu pai teve ali também. Eu falo que a minha mãe teve 11. 11 filhos? 11 irmãos. 11 irmãos. Não, a família já é menor. A tua já é menor ali também. Nós somos 4. É igual a minha família. Eu já tenho um só. Estamos na mesma pegada, porque eu também tenho mais 3 irmãos, nós somos em 4, também tenho um filho só. Né? A gente vai só diminuir. E meus filhos bons também, tudo ficaram num só, né? Tá certo. E naquela época que eles montaram essa colônia, então você vê, o produtor rural tinha que fazer de tudo. O cara tinha que ir lá arar a terra, adubar, plantar, colher, fazer o transporte. E nessa época o meu avô, ele dirigia era um Chevrolet gigante, cara, um importadão, caminhãozão bicudão. E eu lembro de sempre ver aquela foto no álbum da minha avó, porque quando meu avô faleceu eu tinha 7, 8 anos, então eu não tive muita convivência com ele, porque ele ficou muito tempo doente por conta de câncer no estômago, né? Então, coitado, ele vivia mais internado que outra coisa. Então a gente não teve uma aproximação assim, muito perto dele. Sim. E aí eu acabei entendendo mais a vida dele por conta da minha mãe, da minha avó, dos meus tios contarem aquela história do caminhão, né? E parece que aquilo ficou meio que no subconsciente da gente ali, né? E foi justamente por conta do esporte. Eu acho que esse diesel na veia lá do vô Teodoro, que eu acabei migrando, porque na época que eu trabalhava na Bandeirantes, surgiu uma oportunidade de trabalhar num portal chamado GoBiz, que é feito pela produtora, que na época fazia o Siga Bem Caminhoneiro, que é a Cobran. Sim. E aí, lidando lá com o negócio, a gente fazia pesquisa sobre história de clubes de futebol, de jogadores, tinha uma agenda com preparador físico, técnico, peneira dos clubes. Então, era um portal que você tinha um visual completo de tudo aquilo que era voltado para o esporte ali também, né? E foi nessa época que eu conhecia o pessoal do Siga Bem Caminhoneiro, né? O Trucão já estava por lá também? O Trucão estava lá. O Trucão começou junto com o Siga Bem Caminhoneiro em 1996. Esse eu te falar, é o grande mestre que a gente tem ali, né? Fera. Ele com o chapeuzinho dele ali. A influência, não, brincadeira. Na verdade, hoje é porque eu esqueci de tirar essa gravação. Eu não posso tomar sol, eu tô fazendo aqueles tratamentos de pele para tirar essas manchas em excesso e tal. E aí eu não posso tomar sol. Aí começou a gravação, eu lembrei que eu tava com, falei assim, vou lançar essa moda agora, porque já começou mesmo, vamos embora. Tá com cara de chofer. Aí ficou bom. Então não tem problema nenhum, deu certinho. Então. Cara de chofer, ficou bom. Mas o Trucão, só pra não esquecer disso, o Trucão eu acho não, tenho certeza, inclusive um abraço aí pro Trucão, Pedro Trucão, pra filha dele, a Paula Toco também. Achei legal demais essa jogada, né? Pedro Trucão e Paula Toco, é muito legal. E o neto dele, rapaz, ele botou um moleque de Vuk. Vuk é o 3/4. 3/4, alguma coisa desse jeito. Falei, muito legal. Guri pequenininho. Sacanagem. Utilitário, ele fala utilitário. Não, mas ele é de fato uma referência histórica, assim como você, histórico dessa comunicação audiovisual voltada ao transporte, né? Então, a gente que hoje está aqui fazendo aqui um podcast
voltado ao caminhoneiro, que tem aí a plataforma voltada ao caminhoneiro. Na verdade, na raiz de tudo, a gente deve ir um obrigado pela abertura de portas ao Trucão, né, que é essência da comunicação do caminhoneiro. Parabéns, viu, Trucão? E a história dele começou no rádio, né? A história começou dele também, sempre né? foi no rádio, né? Ele sempre falou isso, a minha história sempre foi no rádio. Ele chegou a trabalhar um tempo na Record, no projeto chamado Roda Brasil, né? E depois que ele foi fazer parte com a gente lá da época do Siga Bem. Mas você vê que ele é um cara que é apaixonado pelo rádio. Ainda hoje, né? Poxa, tá aí tocando rádio todo dia lá também, com aquela força, com aquele dinamismo. E a gente tá falando de um meio, né, rapaz, que tá presente no dia a dia do caminhoneiro ali, cara. Né? O cara tá rodando o Brasilzão lá, tá lá sintonizado com a gente, lá acompanhando as notícias que a gente passa, o recado da turma, ouvindo os modão. Às vezes a choradeira que a gente faz no dia a dia ali também, né? Literalmente, a gente muitas vezes comenta quando fala de família, essas coisas, a gente acaba se emocionando, né? Então, assim como o caminhoneiro também é muito emotivo, né? Porque quantas histórias a gente não ouve de estradeiros aí, falando que o grande companheiro dele é o caminhão. E o volante vira praticamente ali um confessionário ali dentro da boleta. Né? É com quem ele conversa, ele abraça, chora, dá risada. E a gente começa a entender um pouco, e parece que a gente pega um pouco aquele espírito, pega isso aí, cara. Absorve. Eu adoro, eu não viajo de caminhão hoje, mas eu viajo de carro muito. E eu adoro viajar de carro. Eu adoro a estrada e adoro ficar sozinho na estrada. E gosto mesmo. E uma vez eu entrevistei uma pessoa, num dos nossos podcasts, desses mais de 100 já para trás que a gente fez, que ele disse isso. Ele é um estudioso da psicologia voltada ao transportador mesmo. E ele disse isso, que o maior desafio do caminhoneiro é fazer da solidão, lidar com a solidão bem. Porque é ele com ele mesmo, ele tem que se dar bem com ele primeiramente, né? Porque ele vai estar com ele mesmo durante a maior parte do tempo sozinho dentro da cabine. Se ele não se der bem com ele mesmo, aí ferrou. Parece um negócio de louco. E às vezes essa necessidade, muitas vezes que ele encontra de conversar com alguém, você vê, ele conversa muitas vezes com o próprio caminhão. Normal. Por isso que aquilo vira uma extensão. Às vezes você vê cara que trabalha numa transportadora e tem um zelo ali pelo caminhão, tá sempre passando um pano ali, cuidando. Aí se você encostar o dedão ali, na hora que ele passou uma cerinha ali, pule tanque, pule roda. Mais fácil brigar com o Rottweiler. Por dentro, cara. Ele fala que é minha casa fora de casa. O pessoal bota lá uns tapetão lá e entra só descalço e, sabe, fica naquele negócio. E é assim mesmo, tá? Pra quem não conhece, caminhoneiro é zeloso mesmo. Maior parte, né? Claro que vai ter os pontinhos fora da curva, mas isso sempre 90% dos caminhoneiros que eu conheço, dos caminhoneiros que eu lido e que eu conheço, os caras têm um cuidado com o caminhão. Tem gente que tem 2 sapatos, né? Um para dirigir e outro para pisar fora da cabine. Você vê, eles deixam sempre ali do lado de fora, ali no degrauzinho, né? Até que muitas vezes a porta tem aquela tampa, né? Claro que aquilo ali foi feito justamente, por exemplo, você está numa subida para uma marcha lenta para evitar, por exemplo, tranqueira que vem do mato querer roubar, pelo menos você está evitando que o cara bota os pezão dele lá para poder subir. Mas aquela tampa ali já se ajuda para... Você tem um chinelão havaiana lá, tem um butinão lá pendurado Alguma lá de fora. Coisa vai ter ali. Bom, o cara tá lá dirigindo lá descalço lá, né? Lembrando que o Código de Trânsito permite que você pode dirigir até descalço. O que você não pode estar utilizando é uma sandália solta, um chinelo. Aí salto não, alto não pode também, também né? não, né? Ainda bem. Por isso que eu deixo o meu sempre lá de fora. Sapatilha de balé também não pode, não é bom, não é bom. Não vira. Esses dias eu vi um vídeo que não tem nada a ver com isso aqui, mas como a sua trajetória também marca o humor, eu vi um vídeo assim, alertando, alerta. É muito mais saudável comer 3 sanduíches x-tudos de bacon do que ser atropelado por um caminhão a 100 por hora. Então, coma sanduíches de bacon. Boa! Mas não é verdade? Ó, na tua parada aí no Gordurame, aí, ó, bata um x-bacon aí. Essa dica tá igual, né? Não é bom dirigir de sandália de balé, de salto alto, essas coisas é mais difícil um pouco. Mas come o sanduíche, ó, pai, deu vontade de comer um trem desse agora, encheu a boca d'água. Ainda mais sabendo que é menos perigoso do que morrer atropelado, você tá maluco? Tô nessa. Oi, Cat, e dentro dessa, eu tô ligado aqui, nós estamos indo lá e voltando cá, mas eu quero a tua linha. Dentro dessa trajetória, quando você caiu lá quando você caiu do esporte, você caiu pro Siga Bem Caminhoneiro, conheceu o Trucão, e aí foi acontecendo o transporte na comunicação na sua vida. E aí?
e juntou a paixão pelo rádio, né? Porque esse projeto do Golbis, depois ele foi vendido, né? E aí apareceu um outro projeto que era para trabalhar no programa da Vale do Rio Doce, junto com a Ana Maria Braga, com o Papagaio, que eles tinham as ações da Vale do Rio Doce. Então a gente tem que fazer um programa, né? De repente, para contar um pouquinho das características, né? Onde a mineradora tinha ações, para falar um pouco sobre a história das cidades, tanto do interior de Minas quanto do Pará. Mas sempre olhando ali, ver o que o pessoal do caminhão estava fazendo, reportagem de estrada, né? A gente viu, tinha o Trucão, tinha o Murilo Carvalho, né? E tantos repórteres que passaram. Paulo Porto, a Débora Rodrigues, né? Sim, que é pilota hoje da Fórmula... ela começou na Fórmula Truck, agora ela está na Copa Truck agora ali também, né? Até no especial de 30 anos do programa, ela foi lá, participou com a gente, né? Um doce de pessoa. Então você vê, né? Todas essas pessoas que já fizeram grandes reportagens. E hoje estou eu no meio, né, dessa turma toda. Para mim é um orgulho, uma honra muito grande, né? E, cara, e se você, aquele negócio, se você não pega o espírito do caminhoneiro, se você não entende as dores dessa turma, entender como é que é a situação que esse cara vive, você não consegue fazer uma boa reportagem. Você não se conecta. Não, já tivemos vários colegas que já passaram por ali, bons jornalistas, inclusive, mas que não... Tipo assim, não captaram a mensagem do negócio. Faziam boas reportagens, mas você vê que meio que não pegava a linguagem do cara, entender melhor sobre o dia a dia. Que veja bem, numa reportagem dessa, você tem que colocar um pouco disso aqui. Não é só aquilo, aquela informação técnica. Você tem que pôr um pouco da tua emoção, do teu coração no negócio. Tá junto com o cara conversando, e não é simplesmente pegar um microfone e vir assim... Você tem que estar ali junto com o cara, Matheus, meu irmão, tudo bem? Ô, gostei do cap e tal, não sei o quê. Ô, vamos conversar tal coisa sobre isso. É isso aí. Eu cansei de chorar em reportagem, cara. É mesmo? Até hoje. Emotiva, né? Dá uma emoção, né? Principalmente quando a gente vai gravar, cara, Dia dos Pais, aniversário aniversário não, Natal, Ano Novo, que é aquela época que a gente tem a oportunidade de estar junto com a família e você vai gravar com essa turma e eles muitos não vão poder passar. A maioria. Maioria. E outro dia eu conversei com um caminhoneiro, ele já tinha acho que uns 15 anos de profissão. Eu perguntei para ele, quantos natais você já passou em casa? Eu falei, Cat, daqui, ó, de uma mão sobra dedo. Falei, 3 natais aqui em 15 anos de profissão que eu tive a oportunidade. Aí né? é pesado. E quando fala Dia dos Pais, então, é um negócio que pega. Aí mexe Nossa Senhora do céu. Acho que talvez até mais do que o Natal. Porque o Dia dos Pais é aquela coisa que o cara se lembra de por que ele tá na estrada, né, cara? E a herança. Quando o cara ainda tem o pai dele, fica um negócio legal. Não, ô paizão, domingo eu vou estar aí com você, aí se Deus quiser, para comer um macarrão. Ó, final de semana eu não vou estar aí, mas na outra a gente tá aí, nós vamos tomar uma junto e tal, né? E às vezes o cara lembrar, né? O pai tá lá em cima, pedindo para que continue rastreando. Pega, cara, pega. Não é... Pega sim. Pra quem... E eu não tenho vergonha disso, cara. O repórter não pode se envolver. Mas, cara, acho que a partir do momento que a gente não se envolve, não se emociona, perde o sentido do negócio. Que nem, por exemplo, para começar um programa, uma gravação, um povo fala que a gente vai fazer. Se você não sentir aquele frio na barriga, cara, por mais simples que seja a tua atividade, perde o sentido do negócio. Para fazer um podcast aqui com você, eu já fiquei naquela ansiedade, né? Apesar da nossa amizade aí e tal. A gente fica, né? Cria aquela ansiedade, aquela expectativa. O que vai vir aí? Quem fica ansioso sou eu aqui para entrevistar uma fera dessa. Você tá maluco? Não, quem a gente sou fica, eu? Cara. Eu acho que se o dia eu perder isso daí, eu vou fazer qualquer outra coisa, cara. Porque... mas eu acho que isso é legal mesmo. Eu acho que quem disse isso uma vez... Eu não sei, mas uma fera dessa aí, eu não tenho certeza se foi o Silvio ou se foi o Jô Soares que falou alguma coisa assim, que mesmo com todos os anos de experiência... O Caco Barcelos, eu lembro uma vez na Metodista, que ele foi lá e falou isso. Uma menina perguntou para ele assim, você fica nervoso quando vai fazer uma reportagem? Ele falou, toda vez. E quem perder esse frio na barriga aí... O Jô Soares também uma vez falou. Perdeu a essência, Perdeu a essência. Não tem... Eu acho que em toda profissão é disso também, né? Tudo isso. Acho que tudo que você vai fazer, que você falou mesmo, toda profissão, tudo que você vai fazer, se você perder esse tesão mesmo de fazer a coisa acontecer, aí, que graça tem? Né? Vai um jogador de futebol entrar em campo só naquela frieza, só mais um jogo. Não, tem que ter o peso da torcida, tem que ter o peso na chuteira ali, porque senão perde a graça, né? Então... O cara honrar aquela camisa que ele tá, né? Vamos supor, o camarada torce pro Santos, tá vestindo a camisa do Palmeiras. Cara, aquilo ali é teu uniforme de trabalho, cara. Você pode estar jogando com o teu clube, cara, mas é o Palmeiras que está pagando ali o teu salário no dia a dia. Claro, eu já vi muitos jogadores, na época que eu já trabalhava no esporte, que muitas vezes o cara fazia o gol no clube de coração dele,
mas eles se reservavam no direito de não comemorar. Uhum. Né? Fazia o gol, aplaudia ali e tal, mas não ficava aquele negócio, aquela coisa arada toda ali, né? Promessa. Fazia o gol dele ali e tal. Cumpriu a promessa que é o trabalho ali, mas mas não tô feliz com isso não, mas tudo bem. Mas tudo bem, sabe? Aplaudia lá, tá comemorar a bola, é profissional. É o profissional. É a gente tem que ser isso no dia a dia, não pode ser. Agora, você falou uma coisa que eu acho que a gente, que, né, eu não, longe de me julgar repórter, não sou repórter, pelo contrário, malemar um apresentador do nosso podcast não fala aqui. isso. Mas você como repórter, não, é verdade essa, mas você como repórter, mas só que você é um repórter de um segmento, hoje, não de um, você faz várias coisas, mas quando a gente está falando de transportador, de transporte, de caminhão, de estrada, você tem hora que você vai dar uma notícia, o aumento do diesel. Isso é uma matéria técnica exata. Ponto. O diesel aumentou X%, isso tem um impacto X. Ponto. Mas 90% das matérias, elas têm sim um cunho onde cabe a opinião do repórter, onde cabe, principalmente nesse segmento. Falta de estrutura na estrada. Pô, tem opinião para dar sobre isso. Existe sim um impacto que você conhece, o motorista A, B, C, D, F, G, H, Z, e que vai ser impactado pela falta de estrutura. A lei do motorista. É muito bonito falar que existe lei que é obrigatório parar para descansar. Para onde? Para 11 horas. Quem conhece a estrada vai para onde? Qual acostamento que o caminhoneiro vai parar que é mais seguro do que ele continuar rodando? Então, você sabe, eu e você que vivemos a estrada, a gente sabe da realidade diferente da legislação, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem que o repórter do transporte ele ainda tem sobre um repórter, sei lá, do Jornal Nacional que vai dar uma notícia muito técnica ali. Ele tem só que ler mesmo e repassar a notícia. Agora, a gente não. Eu pelo menos no meu, eu boto o coração também, eu falo a minha opinião também. A TV já não possibilita muito isso, né? Porque o programa é meia hora, ele é meio pegadinho ali. Mas a gente ainda, quando volta, como hoje tenho que apresentar o programa também, ainda você consegue ainda jogar um pitaquinho, mas coisa breve. O rádio já possibilita isso. E é isso que o motorista, o que as pessoas querem, que você também deixe o seu comentário. Não em toda notícia também, né? Porque você acaba ficando um cara meio chato. Claro. Mas quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de ponto de parada, né? Cara, a gente tá aí para ser a voz do caminhoneiro. Né? Eu estou longe de ser representante do caminhoneiro. Eu acho que ninguém tem essa moral toda para poder se falar, eu sou representante dos caminhoneiros, porque é uma categoria tão grande, tão importante, que não tem como ninguém dizer eu represento. Até porque as necessidades dos tipos de caminhoneiros são diferentes. São diferentes, exatamente. Você falou bem a respeito disso daí, né? A necessidade, por exemplo, de um cara que está, por exemplo, num transporte de produto químico inflamável, é diferente da rotina do cara que está no transporte de grão, por exemplo. Que está no florestal puxando madeira, ou um que está, de repente, sei lá, transportando uma carga a granel, de repente, ali, o cara que é muitas vezes dono do próprio caminhão ali, são coisas diferentes. Não vira. Então, você tem que entender um pouco de cada um desse assunto, procurar se especializar o quanto mais com relação a isso. E você demonstrar, por exemplo, se está errado o cara, a gente não tem que ficar passando a mão na cabeça, não. Eu não sou disso. Né? De repente, cara que fica aí, eu tomo um rebite para poder prolongar. Eu falei, cara, você acha que isso aí vai trazer o que para você? Isso vai deixar você doente, vai deixar você totalmente desatento àquilo que está acontecendo na estrada. Expor outras pessoas. Expor a própria vida dele também. Você lembra aquela frase de para-choque lá? Não deixe chorando quem te espera sorrindo. É isso que a gente tem que levar para o dia a dia da turma. Sabe? Quando a polícia pega o camarada que está fazendo uso de rebite, fazendo uso de bebida alcoólica, dirigindo com excesso de velocidade, com excesso de carga, a gente tem que bater nessa tecla. A gente não pode passar a mão na cabeça do cara, não. Às vezes a gente acaba criando uma antipatia com uma turma, mas, gente, o que é certo tem que ser certo. Agora, uma coisa que eu bato muito é nessa questão, por exemplo, da lei do motorista, essas 11 horas, cara. Cara, às vezes o cara falta 1 hora, 2 horas para poder chegar no destino. Cara, você tá cansado, quer seguir isso daí? Cara, toma uma água, um café, dá uma descansadinha. Né? Segue um pouco. Verdade. Eu acho que a lei tem que de permitir isso daí, cara. A gente, infelizmente, não representa nem os motoristas, nem a lei. Nem a lei. A gente dá a nossa opinião. Mas eu acho que é isso que falta. Acho que o que falta, em geral, né? Isso falando para ramo de motorista, para qualquer outro segmento, o que falta no mundo hoje em dia, não sei se você vai concordar, mas é empatia. E é o que eu ia falar. É colocar-se no lugar do outro. Em todas as situações. Você toma uma fechada aqui, você quer matar a mãe do outro cara que te fechou. Mas passa para o outro carro, entenda que talvez ele não tenha te visto.
Aí, pô, você também podia... Quantas vezes você já fechou alguém sem ter visto? Então, às vezes o cara tá correndo, de repente ele passou a correr alguém, ou tem alguém dentro do carro passando mal ali também. É isso que a gente procura, né? Muitas vezes o motorista no Código de Trânsito diz, né? Os maiores têm que zelar pelos menores. Cara, você receber uma fechada, independente de quem quer que seja, cara, tira o pé do breque, agradeça a Deus por você não ter se envolvido no acidente, conta até 10, deixa o camarada seguir a viagem dele e acabou. O que vai adiantar você querer correr atrás, buzinar, xingar? Você não sabe quem tá lá. Não deixa passar batido. E a coisa da empatia também, recentemente a gente recebeu um vídeo, e virou muito nas redes sociais, de um policial rodoviário federal, cara, mas humilhando o motorista. Humilhando. Vai pra dentro da tua casinha lá, que não sei o quê. Cara, que falta de educação com o motorista, cara. Pô, cara, mas só falta mais 1 hora para chegar em casa, eu vou ficar aqui, não tem nem lugar, banheiro, não tem comida, não tem nada. Isso não é problema meu. Sabe, pô, vamos ter um pouco de empatia com essa turma. Como eu já vi policiais rodoviários muito solícitos com a turma. Sim. Eu já vi uma vez escoltar o cara. É diferente, né? Ou oferecer uma estrutura, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes eles também não têm uma estrutura lá no posto da polícia rodoviária também, que eles sabem dos apuros que eles passam. Mas, cara, o cara ofereceu o quê? Ele falou, cara, tem um café, tem água, tem um banheiro aí, se quiser parar um pouquinho aqui para dormir, descansar, pernoita e tal. Sabe, você tem... É o princípio, né? E eu quero acreditar que essa é a maioria. Tomara. Eu quero acreditar que é a maioria. Tomara que seja. A gente não julgar aí por causa de um ou de outro, a gente fala mal de toda uma categoria, assim como a gente falou, por exemplo, dos jogadores, dos caminhoneiros, dos motoristas. Eu sempre procuro acreditar, e acredito de verdade que o bem sempre vence o mal. Eu acredito que a gente ainda tem mais pessoas boas no mundo do que os tranqueiros. Eu também tenho essa fé, sabia? Eu acho que não, eu tenho certeza que porque o mundo ainda está de pé por causa disso, porque senão a gente já tinha implodido esse negócio todo aqui. E quanta gente boa já encontrei na vida, cara. Você mesmo, a gente acabou se encontrando lá no posto arco-íris, lá e tal, né? Criou uma empatia entre os dois aí. Muito legal, a sinergia rápida. Cara. Muito interessante mesmo, gostei também. Muito bacana, né? A gente agradeceu ao Papai do Céu por colocar essas pessoas na vida da gente. Eu falo isso sempre, eu tenho ainda muita sorte na minha vida de ter cruzado sempre com pessoas boas, assim. Claro, tem um ou outro mais difícil, mas eu acho que poucas, acho que não enche os dedos de uma mão a quantidade de gente ruim mesmo, ruim. Porque tem gente que é ruim, e tem gente difícil. Gente difícil tem um monte, gente difícil, mas que não quer necessariamente dizer que é ruim. Não, de forma nenhuma. Agora, tem gente que é ruim. E gente ruim, eu acho que eu cruzei pouco, graças a Deus. Eu cruzei com muita gente difícil, mas a maioria das pessoas realmente foram pessoas que eram boas e queriam fazer a coisa andar para frente. Acho que isso é importante. Sem dúvida. E mesmo as pessoas difíceis, a gente entender, brinca com elas. Eu sou a gente também é difícil, tem hora, deve ser. Cara, né? Nossa. Tá doido. Pergunta pra minha mulher, não vou nem fazer uma entrevista com a minha mulher aqui, não, senão ela vai contar o tanto que eu sou difícil. Então... É chato isso aqui, Gabriel? Não, ele tá falando isso porque ele tá garantindo o serviço dele. E o contrato? O contrato diz, tem que sempre falar com o meu livro, é gente boa, pá, Dedéu. Essa é a cláusula 10.7. Tá aqui nessa parte aqui. Tem que falar bem de mim. Pô, letrinha miúda, cara. Fazer pequenininho, tá do lado de trás da folha. Já tô vendo aqui, ó. Bem pequenininho. Brincadeira. E esse bom humor, cara? Eu queria entrar nisso e foi bom que você me deu a deixa. Isso faz parte de você depois do transporte, antes da sua vida inteira? Você sempre foi um cara assim pra cima? Porque essa é uma marca de estrada sua, né? Eu sempre fui. Eu acho que isso aí é um pouco da herança do pai, cara. Meu pai era sarrista, brincalhão. É aquele famoso cara que contava aquelas piadas do tio do pavê. Meu pai sempre foi isso daí. Meu pai sempre foi desse jeito aí também. Sua casa já tinha esse clima? Já tinha. Mas o curioso é que o meu pai, cara, ele sempre foi um camarada assim meio sisudão. Ele era bonachão, brincando, quando tinha as reuniões de família toda ali, né? E a gente aproveitava pra brincar um pouco com o pai. Mas em casa o pai sempre foi aquela pessoa mais séria, mais fechadão. Tal, né? Tanto é que às vezes a gente tava lá, nós em 4 irmãos, eu fazia umas bagunças lá na sala, não sei o que era brincadeira de Aí o pai tava jantando, almoçando na casa lá, só escutava a cadeira daquela rapada no chão. Parecia uns ratos correndo. Silêncio imperava. Nossa, mãe. O pai sentava pra assistir TV, então ficava tudo quieto, cara. Esse pai tá assistindo um jornal, fica quieto aí, não sei o quê, né? E era uma época boa, né, rapaz? Mas nunca negou amor, nunca negou carinho, nunca negou conselho.
Às vezes a gente ficava com ciúme da minha irmã, que ela era mais nova, e ela tinha toda aquela intimidade com o pai, abraçar, beijar e tal, né? A gente já assim. Regalia total, né? E de grudar mais na mãe, né? Com a mãe já tem tudo agarrado, mas com o pai Aí eu tive sorte que eu sou caçula da minha casa, né? Então, como eu fui o caçula, eu fui paparicado. Paparicado, assim, minha mãe e meu pai, eles tratavam muito, muito, muito suavemente. Mas eu lembro de uma ocasião com meu pai que foi muito engraçado. Meu pai, ele também era igual, parecido com o senhor, assim, sisudão. Externamente, todo mundo achava que ele era bravo. E internamente, a gente sabia que meu pai fazia casa pra gente brincar, fazia brinquedo de madeira pra gente brincar. Meu pai era totalmente ao inverso do que parecia. Só que ele era sisudão. E aí, um dia, meu pai não lavava um garfo em casa. Meu pai trabalhava muito, mas ele não lavava. Mas não é coisa de machista, não. É que ele realmente não lavava. Ele chegava, saía e tal, e não lavava nada em casa. E eu que lavava a louça da minha casa. Então a reclamação não era da minha mãe, era minha. Que ele chegava, sujava, deixava lá e sobrava sempre pra mim. Um belo dia eu tô lá sentado, deitado, que eu tava agachado no chão lá brincando. Aí meu pai foi na geladeira, minha mãe fazia umas compotas de doce, uns doção assim gigantes. E aí meu pai pegou uma colher e esses doces não era para mexer. Que a minha mãe falou, isso aqui ainda tá preparando, não sei o quê. Meu pai foi lá, deu uma colherada, fechou o doce, comeu o doce e lavou a colher para não deixar vestígio para minha mãe. Né? Eu, da amplitude dos meus 7 anos, mandei assim... pai, só assim pra senhor lavar a colher. Nossa! Rapaz... Só viu o sintona, velho. Meu pai não sabia. A baiana correndo. Nunca apanhei meu pai, nunca apanhei meu pai. Meu pai era legal demais. Ele sabia nem castigar. Olha o castigo que ele me deu. Ele falou, você tá me entregando? Então vem cá agora. Me pegou pro colarinho, me levou na geladeira, me deu a colher. Você vai comer esse doce todo agora. Rapaz, enquanto ele deu a ordem, e a minha mãe escutou do quarto e correu, eu já tinha dado as 10 colheradas que é pra ganhar tempo. Porque a minha mãe veio gritando de longe assim, você é doido? Você quer dar castigo pra mim? Não vai comer o meu doce? Eu já tinha, num espaço de tempo de 30 segundos, eu dei 10 colheradas no doce. Foi metade do vidrão, e o meu pai assim, tô castigando ele, mas não manda mais. Eu sou malvado, pai. Rapaz, outro castigo. Eu tô achando que eu preciso ser castigado com aquele outro doce ali. Aquele de coco ali, ó. Ele era desse jeito, ele não tinha noção. O castigo dele foi mandar um moleque de 7 anos comer doce. Puta, que dureza, hein, cara? Nossa. Seu Melo. Você ficou traumatizado por causa disso? Até né? hoje eu tô em um trauma terrível por causa disso. Tem um psicólogo que participa aqui na rádio, eu vou indicar ele pra você, viu? Me indica. Era Melodivo também, Seu Melo. Eu sou Melodivo filho, meu pai era Melodivo também. E de onde que veio o nome? É um nome diferente. Meu avô, né? Meu avô, só que eu não sei. Meu avô a gente não conheceu, né? Meu pai não conheceu o pai dele, a gente não conheceu o nosso avô. Dizem que ele era seresteiro. Aí ele criou esse nome, Melo de melodia e Divo de divindade. Então significa melodia divina. Melodia divina. A gente acaba aprendendo porque a gente faz pergunta também para ele. Pelo menos o nome é bonito. Bonito, pô, melodia. Mas legal demais. Mas é isso, acho que essa essência assim, que você traz do bom humor, ela só podia vir de alguma coisa de casa. Porque é muito natural, né? Desde que eu te conheci, você é piadista, você é um cara alegre, faz aquela coisa... limpa, tranquila, né? Que o pessoal quando chamou lá, porque, a gente vai lá fazer a festa, lá, tal, lá, você não quer ficar lá no palco, lá, pra animar o povo, lá, tá, não sei o quê. Vambora, né? Vamos fazer. Não, a gente faz as coisas aí e tal. Aí passava o povo, a gente ia lá, cutucava, né? Você, na época, fazia o sorteio lá dos vídeos. 5 então, mil falei litros 5 mil litros. Faz um negócio. Cara, que ele quebrou. Ai, no céu, 5 mil litros de... Ainda brinquei com a turma. Ó, gente, são 5 caixas d'água de 1.000 litros. É diesel, a turma tem o direito. Ó, se o povo quer o truque aqui. Tá bom, forte. Deus. A gente com a promoção do diesel na veia, que já é bom, né? Que é R$500 em diesel a cada 15 dias. Ele me informa lá no palco. Não, gente, nós vamos dar 5 mil litros de diesel. Eu falei, nossa, aí você me quebra. Foi até que ele foi lá, Riquete, eu construí esse negócio, rapaz. Eu tô lascado vendo que 5 mil. Mas foi bom demais. Aí a gente corrige, briga. O Riquete anotou que botou um 0 a mais aqui, mas olha, aqui 150 litros. Aí é bom também, já ajuda, já vai longe. Eu acho que isso, porque a gente é humano, a gente tá sujeito a errar. É claro, né? normal. Nessa a gente vai corrigindo. Eu não me, sabe,
pessoal, você errou, falou tal coisa no rádio ao vivo. Pô, gente, ó, deu uma informação para vocês que lembrou do reajuste do preço do diesel. Ó, gente, eu falei que ia reajustar em 4,6%, ó, errei, é 3,2% aqui. E xingamos todo mundo, ó, 3,2%. É isso aí. Mas ainda é muita coisa, você corrige e toca o barco e vai embora. Até depois que eu vi o William Bonner fazer correções no Jornal Nacional, rapaz, quem somos nós para não corrigir uma coisa, né? Você tá doido. Ah, bom, tocar o barco já era. E além do rádio tem a TV. Hoje você tá com o programa na Record. Na Record, isso. E ele também é reprisado... Também na Record News, né? Também na Record News. No grupo ali, né? Legal. Depois que a gente saiu do SBT, né? Aí a gente ficou um tempo na TV Aparecida também. Uhum. E aí o pessoal da Record ofereceu pra gente uma proposta, né? Porque, cara, a gente tava com um patrocínio muito curto, muito pequeno. Parte da equipe de produção, de cinegrafista, acabou tendo que sair, todo mundo, né? Uhum. E aí a Record ofereceu pra gente uma parceria. Não, vocês não querem vir pra cá, né? Vamos dividir aí, vocês entram com o conteúdo, a gente dá o horário. O que vender, a gente vamos fazer junto aí. Estamos tocando barco aí, já estamos aí há 5 anos aí com o pessoal da Record aí também. Reprisando na Record News, tá legal o programa, tá que muito bacana. Então, e aqui o seu programa hoje no rádio vai de 5 a 6? Das 5 até as 6 da manhã. Das 5 às 6 da manhã, de segunda a sábado. E na TV, segunda a sábado. E na TV, sábado e domingo. Sábado e domingo. Nossa, Fora isso, a gente tem, né, o conteúdo que a gente coloca, né, nas redes sociais. E nós temos também... Onde que é o seu endereço nas redes sociais? Como que do programa é @Brasil Caminhoneiro, né? Vai estar aí na tela. Tá na telinha, aí, no rodapé aqui da tela. E o meu é @Riquete Repórter, né? Hoje o pessoal já até me permite que, de repente, eu até fazer algum conteúdo no meu próprio canal, né? Meu filho me ajuda muito na parte de edição. Virou pauteiro também. Gosta também da tua... Ele é teu produtor aí também. Eu brinco que ele é meu braço esquerdo, braço direito, perna direita e boa parte do cucuruco também, né? É fantástico, menino, né? Muito e bom. ele vem junto. É a oportunidade que a gente tem de estar convivendo mais perto com ele também, sabe, Melo? Porque o dia a dia da gente é meio que parecido com o dia do motorista, né? Porque praticamente eu passo o fim de semana em casa. É a semana inteira aqui em São Paulo e aí na sexta-feira, no sábado, que a gente vai para passar o fim de semana com a turma. Então, quando a gente está junto, é para trabalhar, fazer as coisas ali também e botar a prosa em dia, né? Junto com ele aí também, né? Isso é importante, trazer ele para o mundo que você vive mesmo, assim, também, para ele entender profissional mesmo. E ele se apaixonou, porque hoje ele trabalha como designer gráfico, sempre gostou de avião, mas hoje também acabou entrando nesse mundo do caminhão, né? Ele não quer ser jornalista, radialista, nada. O negócio dele é mais a área de tecnologia, né? A linha dele é mais a linha de exatas mesmo, né? Mas ele respeita muito o meu trabalho, gosta, tá junto ali também. Minha esposa também, sabe, é extremamente compreensiva com essa rotina nossa aí. E a gente vai tocando barco, cara, vai tocando barco nessa pegada. Por isso que a importância da família, cara, porque tem muita gente que fala aí que a família é instituição falida, que não vai, gente, não é nada disso. Se a gente não tem o apoio da família desde cedo, quando a gente, né, com o pai, com a mãe, de estar ali junto segurando a onda, e depois, quando você casa, da família também está numa retaguarda, você não vai para frente, não, cara. Você não vai para frente. E eu diria que, eu penso exatamente assim, que a base, a raiz, né, da árvore, ela é a família, de fato. Mas também digo que eu conheço vários casos também, que às vezes a raiz está meio ruim, mas no caminho é possível consertar também. Bota um fertilizante, conheço muita gente, cara. Tem até um case que fala isso, né? Perguntaram para um empresário de sucesso por que ele era um empresário de sucesso e perguntaram para um morador de rua lá por que ele estava morando na rua naquela situação. Ambos responderam que é porque o pai deles era alcoólatra e batia na mãe deles. Olha só, o morador de rua absorveu aquela negatividade e se tornou negativo. O outro reagiu àquela negatividade e disse, isso para mim não serve, outra ponta completamente diferente. Exato. Então, você tem uma base, bom para você, segue aquilo e vai para frente. Não tem uma base, corta essa árvore aqui, reimplanta ali e constrói a tua base e vai para frente do mesmo jeito. É possível ir também. Acho muito legal. Família é base. É bacana isso aí, quando a pessoa tem essa capacidade de perceber, pô, isso aqui não é legal. E às vezes vê o sofrimento, né? Que tem muito cara que é agressivo. Bate na mãe, pô, como é que o cara conviver com esse tipo de coisa aí também, né? Dói, cara, dói isso daí. Complicado. Graças a Deus nunca tive esse tipo de problema em casa, mas eu sou um cara que quer me ver brabo, saber que fulano bateu em mulher, cara. Isso é uma covardia que não tem tamanho, né? E aí você falou, o cara que consegue pegar isso daí e fazer toda aquela parte de replantio da árvore, tratar ela direitinho,
E ele entrar para um caminho correto, né? De ele, na hora de constituir a família dele, fazer a coisa Arrumar certinho. a casa. E ele mesmo ter essa visão, né? De ser um empreendedor. E se eu não quero para mim, eu não vou pôr aqui, né? Eu vou fazer diferente. E vai lutar em busca da coisa, né? É muito legal isso daí. Conta para mim uma coisa. A gente está partindo aí para a última etapa aqui do pod, que eu acho que... Olha aí, como é que são as coisas. Já tem uma hora que nós estamos conversando. Olha isso. Louco? Não, voa. Vocês botam essas pilhas Duracell aí, esses Energizer aí, vai embora mesmo. Eu falo que eu falo sério, toda vez que o podcast é gostoso, esse bate-papo aqui que nós estamos tendo, não tem nem pauta. Você viu que não tem pauta? Não tem nada, né? Nós chega aqui, liga isso aí e vamos conversar. É gostoso demais, passa uma hora piscando e é um negócio interessante. Então, vamos aproveitar aqui os últimos minutinhos. Me conta uma coisa, nessa história toda, nessa estrada toda, com todas as histórias que você já viveu, eu tenho certeza que deve ter uma que te marcou muito, assim, uma história, uma reportagem, uma cobertura, alguma coisa que você fez. Deve ter várias, mas pinça uma, aquela que vale a pena lembrar positivamente, que assim, essa aqui me marcou positivamente. Eu tenho uma que eu sempre comento quando o pessoal faz esse tipo de pergunta, que ela me marcou, uma reportagem que marcou, né, no ponto positivo e no negativo ao mesmo tempo, né? Que foi a minha primeira reportagem no programa Siga Bem. Eu me lembro que a gente estava acabando uma perna, né, que a gente chamava, né, de uma temporada da Caravana Siga Bem, e era o final de ano. Eu acredito que isso aí foi no ano de 2006, 2007, se não me falha a memória, eu sempre faço uma confusão com relação ao ano. Mas foi aquela época que deu uma chuva forte ali na região de Itajaí, na região ali do Vale, que a gente teve aí um ciclone extratropical, e aquela chuvarada ficou parada naquele litoral de Itajaí ali por um bom tempo, com uma chuva comendo forte. A gente teve desmoronamento, estrada interditada, tal, não sei o quê, e houve uma mobilização muito grande do país inteiro para se arrecadar suprimentos para poder levar para aquele povo todo. E eu me lembro que na época a gente estava com o pessoal da Iveco fazendo a caravana, e a gente já estava mais ou menos chegando perto de final de ano e tal. E eu me lembro que a Cruz Vermelha entrou em contato com o pessoal da Iveco justamente para pedir um apoio, né, de logística para poder levar suprimentos para o pessoal em Itajaí. E o pessoal falou, olha, únicos caminhões que nós temos disponíveis é que está com o pessoal lá na caravana Siga Bem. Entre em contato com eles, de nossa parte está liberado. O que eles têm é arrumar um motorista e tal, mas está liberado usar os caminhões ali da gente. E na época eram 4 caminhões truque, né, que a gente conseguiu, os motoristas toparam com a gente. Só que na época os repórteres também já tinham tudo indo passar férias. E a Suzana, que era a diretora do programa, ela falou, vocês sempre quis fazer matéria na TV, não quis? E eu era produtor na época, né? Fazia reportagem só para o rádio e... Essa ainda ia ser sua primeira matéria? Ia ser minha primeira vez. Falei assim, olha, você vai amanhã... E eu tinha voltado no Rio de Janeiro que tinha tido um evento sobre o negócio de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu tinha ficado acho que uma semana no Rio de Janeiro e voltei para casa. E aí ela me ligou, cheguei em casa e no dia seguinte ela me ligou. Falou, vem para São Paulo que você vai viajar com o pessoal, explicou toda a situação. Amanhã vocês estão indo para Itajaí com 4 caminhões e você vai fazer uma reportagem a respeito disso daí. E cara, foi aquele negócio, você já fica naquela ansiedade de eu fazer a minha primeira reportagem na época pro Siga Bem. Só que o cenário foi a única reportagem que teve nos 30 anos de história do programa que a gente foi acompanhar um drama como foi esse daí. E, cara, viver aquilo na pele não foi fácil. Eu lembro que no caminhão eles colocaram um papel como esse daqui, com o desenho assim de uma cruz vermelha assim no painel, né? E o pessoal deu orientação pra gente, ó, vocês vão sair com o caminhão. Então foi um carregado com remédio, outro com água, outro com fralda, né? Que a gente carregou na Cruz Vermelha, ali perto do aeroporto de Congonhas ali, né? E fomos lá saindo com o caminhão. Então nós saímos meio tarde e nós dormimos a gente passou Curitiba, acho que era perto de Joinville, nós paramos para dormir, né? Que aí já estava chovendo, estava meio complicada a situação da pista. Pessoal, vocês vão parar em Joinville e tal, amanhã cedo a gente segue um pouco mais de viagem, né? Todo mundo descansado. E aí, quando colaram esse adesivo, né, do negócio, falou, gente, ó, é o seguinte, ó, tá tendo muita gente desesperada, eles estão parando o caminhão no meio do... Você vê como é que era o drama. Parando o caminhão para pegar o que tiver, porque o pessoal com fome, sede, isolado, era um caos realmente muito grande. E tudo bem, a gente conseguiu chegar em Itajaí, né, e no caminho você vendo, estrada desmoronando, pista interditada, mesmo, gente desesperada. Cenário de guerra, né? Cenário de guerra. Aí nós encostamos ali em Itajaí,
que era para descarregar os caminhões ali no centro de triagem deles. Aí o pessoal falou, olha, aqui já está lotado. Né? Então, cada um desses caminhões, a gente vai dar uma cidade aqui da região para vocês levarem esses suprimentos conforme a demanda, né, que a gente estava tendo. Então, ali já nesse posto de triagem, eu já chamei o cinegrafista, abre câmera, vamos já fazer um bate-papo com os caminhoneiros que estão aqui, de tudo que é parte do Brasil, e conversar com eles, né, a respeito desse trabalho do caminhoneiro de serem voluntários, né. Então, você tinha caminhão de transportadora, tinha autônomo, tinha agregado, tinha de tudo ali, né. E a gente começou a matéria ali. E depois eu fui acompanhando um desses caminhões ali, né, até a cidade de Luiz Alves. Luiz Alves. Eu lembro que a gente saiu ali da BR-101 para poder pegar essa estradinha, acho que até chegar em Luiz Alves, acho que dava uns 20, 25 quilômetros. Eu sei que chegou num determinado momento, o pessoal da Polícia Militar de Santa Catarina falou, cara, daqui não passa mais nada. Tem desmoronamento ali, e a parte onde a gente ia passar na rodovia ficava já beirando o rio Itajaí. E a chuva comeu parte do asfalto por baixo. Eu lembro que estava com o motorista, o cara desceu no barranco, olhou, ficou assim, coçou. Mas eu não vim aqui até agora para poder voltar para trás. Cara, o cara falou, tira esses carros da frente que eu vou passar. A gente, não, cara, você é louco. Isso é que eu vou passar. Ele foi lambendo, cara, literalmente o morro do lado e passou bem no negócio onde não tinha o negócio. E graças a Deus passou. Tudo oco por baixo. Tudo oco por baixo. O bicho passou, falava, vamos junto. Vambora. Vamos junto. Ele parou do outro lado lá, a gente embalou no caminhão e fomos juntos. E ali você viu um cenário de guerra, porque eu lembro de acompanhar um helicóptero que estava chegando da zona rural e saiu um senhor, cara, totalmente transtornado, caminhoneiro. Olha, cara, a gente imagino que não lembra da coisa, cara. Ele falando aqui, ele não me conhecia. Eu joguei o último, ele olhando para mim, eu joguei o último saco de quirela lá para as galinhas, mas eu não vou ver mais minhas galinhas, sabe? O pessoal teve que tirar eles de lá porque era um lugar que estava com risco de desmoronamento. Mas o legal de você ver a solidariedade, cara. Você vê esse caminhoneiro, cara, ele passou por aquela... Eu não vim até aqui para voltar para trás. Ele assumiu o risco ali, cara. Podia ter dado um problema. E ele foi lambendo, meu Deus, ele foi lambendo mesmo, porque depois eu fui entrar no caminhão, o espelho retrovisor estava amassado, dobrado. O baú tudo sujo de lama. Literalmente. Arrancou o adesivo, ele jogou o caminhão pro lado do barranco, onde dava, e passou, buraco. cara. Porque se passasse ali, afundava. Nossa, que loucura. Eu sei que o bichão acelerou tal e criou tudo isso daí. Essa é marcante mesmo, hein? Essa tem quase aí 15 anos de história, cara, e algo que marca, né? Que eu te falei, foi a primeira reportagem que eu fiz e num cenário como esse. E uma reportagem que com certeza foi uma das mais pesadas. Foi, porque na história do próprio programa a gente nunca fez matéria pesada. Não tem. Você vai fazer uma reportagem sobre um asfalto que está ruim, contar sobre algum aspecto da lei que mudou, pegar a opinião do caminhoneiro, fazer uma matéria técnica para falar de bucha, de bandeja, para falar Mas é diferente dessa pegada. É diferente, é diferente, né? Ou então quando a gente mais se emocionava era de pegar recado lá do Dia dos Pais e Natal, essas coisas. Mas, cara, de você ver isso daí, e uma coisa legal, cara, ver a solidariedade dos caminhoneiros. Não era o cara que chegava lá com o caminhão, abria o baú. Cara, o cara ia junto lá para ajudar a descarregar. E ajudava o outro lá que estava lá descarregando qualquer outra coisa, lá galão d'água. E a gente mesmo fazendo reportagem. Eu cheguei uma hora que eu fiquei incomodado de ficar com aquele microfone na mão. Eu larguei lá, falei, eu tenho que ajudar essa turma aqui, sabe, distribuir uma cesta básica e tal. E aí eu lembro que era o Augusto, que era cinegrafista, ele me gravou fazendo aquilo ali. E eu fiquei incomodado da minha imagem lá depois na matéria. Porque eu não fiz aquilo para me aparecer. É porque é difícil mesmo, você vê tudo acontecendo. Cara, o movimento você vai ficar... Eu não vou me envolver com aquilo, cara. Hoje em dia as pessoas estão muito assim, né? Vê um acidente, ao invés de socorrer, fica filmando, né? Então, tá só que cara. Quando você vê aquilo ali é muito complicado, não tem como, é muito complicado. E às vezes vê o caminhão que toma na rodovia, vai os tranqueiras lá, cara, roubar a carga. Às vezes o cara tá lá dentro do caminhão pedindo socorro, e os caras vão lá para dentro do caminhão, não para ajudar o cara, mas para roubar o celular, a roupa, aquilo que ele tem de valor, cara. Em todos os anos de estrada, que são bastante, já vai para brincando aí, tá chegando perto dos 30 anos de estrada mesmo, direto,
Eu já vi milhares de cargas você aí, também já direto. tem essa experiência. Eu não aceito, assim, nunca, óbvio, nunca parei para pegar e não aceito quem tiver que parar para pegar. Porque eu acho que, primeiro, tá tombado ali, mas a seguradora... Não é seu, cara. Não é seu, é prejuízo para qualquer um que seja. E outra, se você não pode ajudar, não atrapalha. Libera a pista, deixa a coisa liberada para quem vai ajudar, para quem vai trabalhar. Porque esses dias eu vi uma reportagem também de que tombou um caminhão de livros didáticos. Não teve um saque. Não. Outro dia eu vi também um lago cheio de pá, enxada. Livro não teve, nenhum. Agora, inchada também ninguém tem. Não, se tombar um de bebida, não bate no chão. Né? Praticamente não esquenta o chão. Nada. Então, não pode ser assim. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência também. Respeitar, cara, aquilo não é seu. Meu pai sempre disse, não é seu, não pega. Não é seu, não pega. Depois dessa matéria, firmou como jornalista. Aí firmei, cara. Aí repórter mesmo. Firmei. E aí a gente vai acumulando, né, a função, porque a gente nos bastidores tem que ajudar a fazer a produção também. Faz um né? pouco de cada coisa. Você vai subindo ali na carreira, mas você não consegue hoje largar aquilo que você estava, você já vem puxando. Até porque você quer dar um pitaco, né? Exato, também, até hoje. Tem as reuniões de pauta, vamos fazer isso e tal. Tem a menina lá, Andressa, que ajuda a gente, né? Então, quando eu não consigo assim, um contato, fala com fulano, tal, não sei o quê, eu falo que você vai ligar, você já vai abrindo um pouco o caminho ali para eles ali também. A gente não é baú para guardar segredo, né, meu? Então, sabe, toda a experiência que a gente já tem, dos contatos com as pessoas, por que você não vai passar para o pessoal da tua própria equipe para ajudar a produzir uma matéria ali também, né? Falo muito isso. E eu sou exatamente assim com o meu time aqui também. Eu produzo tudo junto, a gente faz tudo junto. Então, infelizmente, não tem como tá todo mundo do lado de cá da câmera, né? A maior parte, o maior número de pessoas está do lado de trás, né? Então, mas o conjunto é que faz a obra. Exatamente. Sozinho aqui você não faz nada na frente, né? Isso é muito... uma orquestra, né, cara? O camarada do violino lá tá desafinado, vai complicar o trabalho de quem é o flautista, quem tá lá na... Atrapalha todo mundo. Tem zabumba ainda na orquestra? Eu não sei se na orquestra. No forró eu tenho certeza que tem. Agora, na orquestra, se bem que deve ter. A orquestra, literalmente, é a união de todos os instrumentos. Se o zabumba é um instrumento, deve ter. Eu só não sei que hora que entra. Eu fico pensando se tem a quinta de Beethoven com a zabumba. Mas às vezes tem, né? A gente que legal, sabe. Virou trompete, né, cara? Bonito, né? Apaga. Você toca algum instrumento? Eu toco cachorro. Cachorro? Quando entrei delicado. Toca bem? Toca bem, pelo menos. Eu acho que não, porque ele volta, né? Mas que eu sou tão abestado, acho que nem o cachorro me respeita o corpo. Quem fica lá banando o rabo lá? Nem o cachorro me leva a sério. Mas fica aí, Totó. Vamos ficar aí junto aí, tá? Riquete. Muito boa nosso bate-papo. Foi bom o ensaio? Foi. Podemos começar agora? Vamos começar a gravar então? Vamos lá. Tava ligado as câmeras ou não? Tava ligado. A gente brinca isso quando vai fazer TV com os caminhoneiros. Pô, legal. Frio foi bom o ensaio? Foi. Pô, legal. Vamos fazer pra valer. Pô, mas brinca assim. Pô, sacanagem, tudo de novo. Às vezes com o executivo também a gente faz. Pô, mas não tava gravando? Aí dá um friozinho, né? Aquela pergunta. Não, realmente não tava não. Puxa, sacanagem. Mas ia ficar bom se tivesse ligado, né? Cara, muito bom conhecer... Primeiro, obviamente, conhecer você melhor, né? E conhecer o profissional por trás. Não por trás, né? Porque aqui você não está trabalhando, mas no seu ambiente, mas por trás das câmeras, por trás do microfone, a voz que... Às vezes pode ter, né, alguém que ouve o Riquete, mas não sabia como ele era, tá aqui como ele é. Esse cara, né, gente boa, o sósia do Milton Neves, brincadeira. Milton Neves que é sósia do Riquete, sacanagem. Mas parabéns pelo seu trabalho mesmo. Que isso, eu acho que, assim como a gente falou aqui, né, o Trucão inspirou muita gente, você também já inspira muita gente, então e parabéns. Ele também deve ter as pessoas que influenciaram ele também, a gente levar, por exemplo, aquela turma lá do Clube Irmão Caminhoneiro Shell, do Calé, toda aquela turma, a gente ouvia os boletinzinhos deles na Rádio Record e falava, alô, caminhoneiro, boa tarde. Ficava imaginando aqui, o cara tá falando com um caminhoneiro, velho. E a gente imaginava o cara viajando lá longe. Você vê o fascínio que o rádio faz? É muito E legal. é todo esse povo que acabou puxando a gente para seguir, né? É muito. E a gente torce para que o pessoal que estiver acompanhando a gente, né, ouvindo a gente, oxalá pinte uns 3, 4, 5 sucessores da gente aí também, né? Levar adiante, né? Do trabalho que você faz é que é fantástico também, e a gente fazendo o nosso aqui também, a gente precisa, né? O próprio Gabriel ali também, né? Precisa do trabalho dessa turminha toda pra gente seguir adiante aí, né? Com certeza. Não podemos deixar a peteca cair, não, cara. Jamais. E aí, enquanto depender da gente, vamos pingando nela. Tamo aqui, segurando meio cá. Muito obrigado pela sua paciência com a gente. Que é isso, aí. cara? Pra mim foi uma honra. Essa alegria e esse conhecimento seu aí, tá bom? Legal. E olha aí, sucesso lá no Quero Troco. Já andei
dando umas bisoiadas lá, vendo o preço de caminhão. Lá, porque nisso também é legal, porque quando a gente conversa com a turma, comprar um caminhão, tal, não sei o que, você já tem primeiro uma ideia de preço, né? Dos modelos que estão sendo ofertados, e a gente indica até onde vai comprar. Aí, ó, tá aí o merchan feito. Mas é verdade, tá? O homem tá falando e é verdade. Lá na plataforma, acho que todo mundo sabe disso, mas o podcast, ele é um braço de comunicação da plataforma Quero Truck. Essa plataforma que é uma plataforma para você, caminhoneiro. Por que eu digo para você, caminhoneiro? Em nenhuma plataforma do Brasil hoje, não sei se você sabia disso, você vai ter os recursos, 100% dos recursos, de forma gratuita. Exato. Hoje na Quero Truck a gente tem, obviamente, se você quer dar um up, você quer botar um brilho maior no seu anúncio, você pode comprar lá um destaque. Mas se você quiser anunciar de forma padrão, você tem acesso a absolutamente todos os recursos. Tem aquele negócio de, é de graça, então você só pode pôr uma foto. Não. Você só pode escrever até tantos. Não, lá você põe quantas fotos você quiser, você põe vídeo. Descreve o teu caminhão direitinho. Você faz tudo e fica disponível para todo o Brasil. Então, tanto é que, olha, gente, eu tô falando bem a verdade. Eu não tenho por que mentir. O Melodivo nunca pediu para fazer propaganda, falar nada dele. Não Mas no momento que eu vi a plataforma dele, eu falei, pô, isso daqui é uma ferramenta legal para a turma, né? Porque a gente ainda tem muito caminhoneiro que muitas vezes trabalha dentro de uma transportadora ou dentro de uma cooperativa, que às vezes quer ser dono do próprio caminhão. E lá a gente passa, tem uma dica, não no ar, né? A gente não consegue falar muito disso, mas a gente fala, tem um Quero Truck aqui e tal, tem umas ofertas aí e tal, dá uma olhada, né? O pessoal já passa um pente fino, legal. Dá uma ligada pra turma lá. O não você já tem, bate um papo com a turma lá e pra gente entender a questão de preço, como é que tá o mercado todo aí, a gente vai dando uma... Lá tem opção, lá tem só na plataforma tem mais de 2.000 equipamentos. Fora da plataforma, nós temos uma equipe por trás que tem um serviço chamado Acelerador de Vendas, que é o nosso time físico mesmo, vendedores físicos, que tem mais 1 milhão de conexões por trás, que se você liga lá e fazer, eu quero um caminhão azul de bolinha verde com 3 rodas de cada lado. Cara, nós vamos achar esse caminhão, se ele existe, se ele foi fabricado, se ele está homologado pelo Detran, se ele está na FIP, nós vamos achar esse caminhão para você comprar. Então, esse é o ponto. Então, aproveita, vai lá e conhece. E obrigado pela referência, é bom saber que você conhece a plataforma junto, cara, também. Tamo junto. Coisa boa a gente divulga, né? Muito tem que bom. divulgar, não sermos baú para guardar segredo. Por favor. Eu tenho certeza que você aí de casa curtiu esse bate-papo. Não tem como não curtir. O homem é uma figura bem-humorada, educado, bem inteligente. Então, quem me dera poder fazer um podcast aqui de 3 horas seguidas ou fazer vários com ele. Quem sabe a gente volta a fazer mais um, né? Mas efetivamente foi muito gostoso mesmo. Para você que já está aí, aproveita, vai lá, segue o nosso canal aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deve estar em algum lugar aqui da tela, para cima, para baixo, não sei, mas tem um sininho aí, que é para você receber notificação de todos os episódios que a gente vai soltando, cada 15 dias um novo episódio nessa nova temporada, que agora a gente visita o convidado. Então, cenários diferentes, locais diferentes, estruturas diferentes, tudo para você que tem diesel na veia. Boa. A gente fica por aqui hoje na Rádio Capital com Fernando Riquetti. Amanhã, não sei onde, mas você segue por aí na boleia do seu caminhão, em casa, onde você estiver ouvindo ou vendo esse podcast agora. Mas não esquece, tá bom? Segue com Deus. A gente se vê. Tchau, turma! Valeu.